Fala galera, beleza? Antônio Tavares aqui na área, beleza? Dessa vez pra gente trabalhar um pouquinho sobre, cálculo de porcentagem. E aí, vamos nessa? Aí olha só galera, esse conteúdo aqui é importante demais, tá, no nosso dia a dia. A gente vê as aplicações sobre porcentagem no nosso dia a dia, tá? Assim como a gente faz regra de 3 no nosso dia a dia, a gente também se depara com situações também como porcentagem. Como por exemplo, quando você vai ganhar um desconto de 10% ao comprar um tênis, por exemplo, quando você tem um aumento de 10% em cima do salário atual que você ganha. Então é importante você saber sobre o que é essa porcentagem, como é feito esse cálculo de porcentagem, tá? Então, para início de conversa aqui, a gente pega o seguinte, o que seria essa porcentagem, tá? É uma razão entre um número e 100, ou seja, é a divisão, tá? Quando a gente fala em razão, eu posso dizer que é a indivisão, tá? Essa razão indica divisão de qualquer número por 100, tá? Essa divisão, ela se mostra em forma de fração, tá bom? Então as porcentagens, elas são representadas em forma de fração, onde o número de cima, que pode ser qualquer número, é chamado de numerador, e o número de baixo, que sempre vai ser 100, vai ser chamado de denominador. Beleza? Como é que fica essa representação aqui pra gente aqui? Olha só, 2%. 2 de quanto? 2 de 100. Essa é a representação em forma de fração para estas porcentagens. 10%, se é 10%, 10 por 100, tá bom? Se é 25%, 25 de quanto? 25 de 100. E assim segue as minhas representações para porcentagem, sempre utilizando esse mecanismo aqui, sempre utilizando essa forma, que é a forma correta de se colocar quando se fala de porcentagem. Vamos ver mais alguns exemplos aqui e dominar de vez essa questão de cálculo de porcentagem, que é importante no seu dia a dia. E olha só, para se trabalhar porcentagem, é importante você saber que o símbolo da porcentagem é representado por essa simbologia aqui, tá bom? E eu tenho as porcentagens, as minhas porcentagens, eu tenho que elas podem ser representadas de 3 formas aqui, tá? Eu tenho a representação do meu número qualquer pela simbologia em porcentagem, por exemplo, 48%, tá? Que eu posso dizer que é a mesma coisa de 48 sobre 100, porque a minha porcentagem é dada por um número qualquer sobre 100, com denominador 100, tá? E essa fração, que é 48 sobre 100, ela pode ser representada também em forma de decimal, de número decimal. E como é que eu posso fazer a transformação de uma fração para número decimal? Você vai dividir, porque é uma divisão, tá? 48 por 100, ou olha só, pulo do gato aí, ou você pode fugir utilizando aqui esse seguinte mecanismo aqui que eu vou te mostrar agora, olha só. Você pode, olha só, você está olhando aqui, a quantidade de zeros que tem em cima é a quantidade de vezes que tu vai deslocar a vírgula no numerador, que é o 48 aqui. Então a quantidade de zero que tem aqui no 100 é a quantidade de vezes que eu vou deslocar a minha vírgula, porque 48, a representação de 48 na verdade é 48,0 aqui, ó. 48,0, 48,00, tá? Essa é a minha representação de 48. Como eu não tenho os zeros, aí essa vírgula, ela fica escondida, ela está escondida aqui. Então eu tiro os zeros para ficar só com 48. Como essa vírgula não pode ficar sozinha, eu retiro ela, mas ela está aí. Então o que que eu faço aqui? Eu desloco a quantidade de zeros que eu tenho embaixo, é a quantidade de vezes que eu vou deslocar essa vírgula em cima. Vamos ver um exemplo aqui para tu ficar bem craque nisso aqui, tá? Ou seja, a transformação de uma fração com denominador 100,
tá? Para um número decimal. Vamos lá? E olha só, transforme para mim, tá? 32% em fração, tá? 8% em fração. Como é que fica? Você já sabe, embaixo é sempre 100, porque é porcentagem. Isso aqui vai ficar 32 por 100. Tranquilaço? De boaça, né? E esse outro aqui vai ficar o quê? 8 por 100. Agora, eu quero que tu transforme essa fração em um número decimal. Aí vamos lá. Ou tu vai dividir, que é o caminho mais difícil, ou tu vai olhar para baixo e ver o seguinte, opa, o denominador é 100, tem 2 zeros. Se tem 2 zeros, eu posso deslocar a minha vírgula no número que está em cima 2 vezes. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Como é que fica a minha representação de cada porcentagem dessa aqui em forma decimal? Olha só, se a minha vírgula está escondida aqui, ó, se ela está escondida aqui, e eu vou deslocar a minha vírgula 2 vezes, vai ficar o seguinte, ó, vai deslocar, ó, uma vez, 2 vezes, tá? Então, o que eu fiz foi o seguinte, ela tá aqui, ó, então ela vai deslocar uma vez, 2 vezes, por quê? Porque eu tenho 2 zeros embaixo. Então vai ficar o quê, ó? 32, tá? Vírgula. Aí essa vírgula não pode ficar sozinha, tá? Porque eu tô transformando em uma fração decimal. Então tem que ter a minha vírgula. Então vai ficar 0,32. Beleza? De boaça? Aí olha só. Aí vem pra cá. Você tem aqui, ó. Desloca. Tá aqui, ó. A vírgula tá aqui, ó. Ela tá escondidinha aqui, ó. Você vai deslocar quantas vezes? 2 vezes, ó. Desloca aqui, ó. Uma vez, 2 vezes. Onde ela ficar, vai ter um zero aqui, tá? Então vai ficar, ó. O 8 tá aqui. Ela deslocou aqui, ó. Uma vez, 2 vezes. Então tem um zero aqui. E ela parou aqui, ó. Beleza? Então nesse caso, nós ficamos com 0,08. Beleza? E olha só, se eu colocasse para você aqui agora, aqui, ó. Nesse espaço aqui que a gente tem aqui. Se eu colocar para você aqui 25%, tá? E aí, como é que é? 25%, como é que fica? 25 de 100. Tu já sabe, vai deslocar 2 vezes. Então vai ficar o quê? Deslocar 2 vezes. Então vai ficar 0,25. Tranquilaço? De boaça, né? Vamos abusar? E aí, se eu colocasse aqui, por exemplo, para você aqui, ó, nesse espaço aqui, tá? Se eu colocar para você 12, ou melhor dizendo, 125%. Como é que fica isso aqui? 125%. Desloca a vírgula 2 vezes, tá? Porque é por 100. Então vai ficar o quê? Ó, ela vai sair daqui, vem para cá, uma vez, 2 vezes. Então você tem como resultado aqui 1,25. Beleza? Essa é minha representação da porcentagem de 125 sobre 100. Ou seja, se você dividir esses números, porque a fração ela é uma divisão, se você fizer a divisão, pode ter certeza que você vai encontrar estes valores aí que foram dados para você. Beleza? Pessoal, deixa seu like, um caminhão de like para essa aula, que eu tenho certeza que ela tá te ajudando, tá? Compartilha esse vídeo, se inscreva em nosso canal, vai dar certo. Ei galera, olha só para fechar aqui com chave de ouro essa questão da porcentagem, da transformação de uma porcentagem ou fração para um número decimal. Agora tu tem aqui, ó, o número decimal, utilizando esse número decimal, fazendo, já que é uma porcentagem, tá? A gente trabalhando um pouquinho para transformar ele em um número decimal, tá? Já que é uma porcentagem, vamos transformar ele em um número decimal. Beleza? Então aqui você já sabe que vai ficar o quê, ó? 7,5 por 100, tá? Que você já sabe que vai ficar quanto? Olha, quantas vezes você vai deslocar essa vírgula que você já está vendo ela aqui, ela já está aqui. Se ela já está aqui, fica de boa, só desloca ela, né? E fica tranquilo. Você vai deslocar 2 vezes, então vai ficar o quê, ó? 0, ou seja, deslocou aqui, ó, uma vez, 2 vezes. Então vai ficar 0,075. Tranquilaço? Pode conferir aí, tá? 2 vezes, você desloca a vírgula 2 vezes. Olha só isso aqui, tá? Você tem 14
tá? 14,5, tá? Como é que vai ficar? Desloca duas vezes, já vai deslocar aqui, ó. Desloca aqui, ó. Uma vez, duas vezes. Então ficou o quê? 0, já que é por 100, né? A gente falou isso, que é por 100, né? 0,145, tá? É a minha representação. E aqui embaixo, como é que fica? Ó, você já tem aqui, ó, 0,25, beleza? Então é 0,25, tu já sabe que é por 100, rapaz, é de boaça, tá? Desloca a vírgula, olha, professor, mas ela já tá aqui, já tem um zero aqui. Tem problema não, tá? Desloca quantas vezes? Duas vezes, tá? Se desloca duas vezes vai ficar, olha só, desloquei aqui, ó, uma vez, duas vezes. Então vai ficar 0,0025. Beleza, tranquilaço. Pessoal, aí olha só esse exemplo aqui, ó, bem tranquilo. Eu quero que você calcule 20% de 200. Como é que é a forma, como é que a gente representa? Já que é uma fração, eu vou representar dessa forma aqui, ó. 20 por 100, porque é 20%. Esse dia aqui, tá? Ele significa multiplicação, tá? 20% vezes 200. Tá ok? Tranquilo? Aí o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer a simplificação. Nessa multiplicação de fração aqui, eu posso eliminar os zeros que está em cima com os zeros que está embaixo. Então, para cada um zero que está embaixo, eu posso eliminar um zero que está em cima no numerador. Aí eu posso fazer assim, ó. Esse zero vai embora com este zero e este zero aqui foi embora com esse outro zero. Tranquilaço? Então, o que foi que ficou aqui, na verdade? Simplesmente ficou 20 vezes 2. Aí fica fácil, a gente resolve com tranquilidade aqui. Aí, olha só, como é que fica aqui, ó. 20 vezes 2, que é igual a 40. E 40 vai estar dividido por quem? Por quem sobrou aqui, ó. Dividido por 1. Eu poderia colocar o valor direto aqui, ó, simplesmente 40, porque 40 dividido por 1 vai ser igual a 40. Então, 20% de 200 é igual a 40. Beleza? Vamos para mais um exemplo aqui para você ficar craque em porcentagem. Olha só, nesse outro exemplo aqui eu tenho o seguinte, ó, vou utilizar aqui, ó, 20% de 1.200. Você já sabe o que é que você vai fazer? 20, tá? Por cento. 20% de é multiplicação, 1.200. Você pode fazer a simplificação, tá? Você pode fazer a divisão, pode fazer aqui a multiplicação direto, mas para simplificar a sua vida, tá? Você pode fazer a simplificação pelos zeros que estão embaixo, no denominador que é do 100, pelos zeros que estão no numerador aqui, que é o 1.200, tá? Então eu posso fazer o seguinte, ó, esse zero simplifica com esse zero, este vai embora com esse outro. O que ficou aqui pra gente aqui, ó? Simplesmente ficou 20 vezes 12. Olha só como fica fácil aqui, ó. E vai ficar só por 1 aqui, ó. Vai ser dividido por 1, que vai ser ele mesmo. 2 vezes 12 vai dar 24. E aí você só leva o zero aqui, para ficar mais fácil a nossa conta aqui. Então, nesse caso, 20% de 1.200, a gente encontrou 240. Tranquilaço? É assim que eu faço o meu cálculo de porcentagem, dessa maneira. Pessoal, muito obrigado por essa aula, tá bom? Muito obrigado por permanecer comigo. Deixa o seu like, deixa seu joinha, ativa o sininho aí para essa aula bombar, pra gente chegar mais longe, tá bom? Compartilhe com força, se inscreve no nosso canal, tá? Ajuda a gente aí, vamos lá, vamos longe, vamos ajudar mais gente, vamos fazer essa aula chegar para mais gente e tenho certeza que ela te ajudou também. Até mais, fui!